Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Estão todos bem? Estão todos descansados do final de semana, né? Aproveitaram o dia do feriado no meio da semana e em seguida, final de semana. Deve ter curtido bastante. Mas hoje, segunda-feira, estamos na ativa novamente. Então, deixamos para descansar em finais de semana, certo? E vamos focar nos estudos, tá bom? Nas nossas aulas online. Então, peguem o livro de matemática de vocês e abram na página 52, para a gente começar a nossa atividade de hoje, certo? Então, tratamento da informação, página 52, onde na matemática há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia. O tratamento de informação, certamente você já viu um gráfico ou uma tabela. Essas são as formas mais comuns de organizar informações. Gráficos e tabelas. Vamos começar com os gráficos, certo? Tem várias configurações, ou seja, vários formatos. Eles podem ser de setores de barras ou lineares e possuem eixo horizontal e também vertical, certo? Tabelas podem ser simples ou de dupla entrada. A tabela simples relaciona apenas uma grandeza, enquanto a tabela de dupla entrada relaciona mais de uma grandeza. Então, vamos conhecer média. Observe a tabela simples que mostra as notas de alguns alunos da altura da última avaliação de ciências na turma de Lucas. Então, se você ver aqui no livro, onde estou mostrando isso aqui é uma média, não é? É uma tabela simples. Olha, onde tem o nome de Lucas, Mateus, Luan, Raíssa e Caio. E em sequência, em cada nome à frente, está a nota de cada um deles, se você observar direitinho. Então, gente, a média corresponde... Média quer dizer o quê, na verdade? É a média das notas. Por isso que aqui em cima tem o título média, certo? É a nota, é que nem vocês, quando eu vou dar a média. Média significa notas. Então, a média corresponde ao desempenho geral da turma nessa avaliação. Vejam só. Aqui está mostrando a tabela de notas de cada aluno com suas notas. Então, veja aqui ao lado. A média corresponde ao desempenho geral da turma nessa avaliação e não a uma nota individual para obtermos a média de alguma informação. Devemos somar todos os valores e dividi-los pela quantidade de objetos que a informação possui. Neste caso, os objetos da informação são as 5 crianças, que é, no caso, Lucas, Mateus, Luan, Raíssa e Caio, certo? Continuando na página 52, tá bom? Então, vamos lá. Então, a média de desempenho geral da turma foi 7. Para uma tabela de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas. Veja a mesma tabela citada anteriormente com mais uma informação. Aí tá mostrando aqui na tabela, né, o nome dos alunos, certo? O nome dos alunos, a nota de cada um e depois a média da turma. Estão vendo, gente? Então, note que nessa tabela de dupla entrada, podemos comparar as grandezas, por exemplo. Lucas ficou com uma nota maior que a média de toda a turma. Lucas ficou com a média 7, né? A nota dele maior foi 8. Mateus, Luan e Caio ficaram com uma nota igual à média da turma. Então, ó, tá vendo?
Raíssa ficou abaixo da média da turma. Então, gente, atividade, página 53, certo? Página 54 e... Deixa eu ver se tem mais. Por hoje só até a página 54, tá certo? Um beijo para todos e até terça-feira, se Deus quiser, no caso amanhã. Um beijo. Nosso texto de hoje é falando sobre Jesus e as crianças, tá certo? Eu vou ler aqui, mas depois eu vou deixar o vídeo do texto para vocês relerem novamente, certo? Então, Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre ela. Então, o que foi que entenderam desse texto? Então, o que eu vejo desse texto é que as crianças são sagradas por Deus. Vocês que estão me assistindo agora, vocês, meus alunos, e todas as crianças do mundo todo são amadas e queridas por Deus. Tem prioridade. Vocês, crianças, têm prioridade para Deus. Então, o que é que vocês têm que fazer sempre? Sempre peçam por Deus, sempre orem por Ele, sempre que acordar, ao deitar, a sua alimentação, sempre agradeça a Deus. Porque lá em cima, lá no céu, existe uma pessoa que ama muito vocês, crianças, certo? Então, tudo que uma criança pedir a Deus, Ele vai escutar, certo? Então, sobre esse texto hoje, o que é que eu quero que vocês façam? Já que no texto relata que Deus ama as crianças, né? Ele tem cuidado, Ele tem amor, Ele tem carinho, Ele se preocupa com as crianças. Então, eu quero que vocês façam um texto sobre o amor de vocês por Deus. Já que vocês são tão amados por Ele, como é o amor de vocês por Deus? Então, cada um vai fazer seu textinho em casa sobre como é o seu amor por Deus. Tá bom? Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que Ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e os abençoou, pondo as mãos sobre elas.